Shalom, shalom lekulam. Eu quero falar hoje um pouco sobre Hitbodedut. O que seria Hitbodedut? Hitbodedut é uma prece que não é articulada previamente, como consta no Sidur. Nossos sábios estipularam no Sidur preces pré-ordenadas, repensadas, pesadas, calculadas, cada uma de suas palavras. No entanto, sabemos como isso é benéfico. No entanto, às vezes, quando estamos rezando no Sidur, nos emocionamos durante a tefilá e, em alguns casos, nos perdemos até na reza, onde estávamos. E ficamos a procurar e às vezes não encontramos e em algumas ocasiões voltamos desde o início da reza, só que tem berachot que não podem ser repetida para que o nome de Hashem não seja pronunciado em vão. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a alma se perde, não é por acaso, é porque a alma quer tecer a partir dali sua própria oração, sua própria tefilá, uma tefilá que parte do fundo do coração. Não algo previamente elaborado, pensado. Sabemos da grandeza que há no Sidur. Nós começamos no Sidur a rezar desde as preces matinais, dizendo Modéani, até os Pesukei de Zimrá. Até os Pesukei de Zimrá, nós começamos na Asiá, o nível da ação. Quando a pessoa começa a colocar o seu talit, não de forma compulsória, obrigatória. O Benoa faz isso por amor, por amar a mitzvah. E tem mérito nisso. E, ao fazê-lo, ele põe o seu talit, o seu tefilim, coisas físicas. O talit é feito de quê? De lã, alguns casos de linho, enfim. Mas é uma matéria, que eu quero dizer que é uma matéria, e essa matéria ela é usada para que se eleve, ou seja, o mundo físico seja elevado, as coisas físicas, e por meio da ação. Então começamos a tefilar no nível chamado Asiá. O que seria o nível Asiá? Asiá é o mundo da ação. É um mundo, é esse mundo que nós vivemos. É o mundo da ação. E quando terminamos e chegamos nos Pesukei de Zimrá, o que seria os Pesukei de Zimrá? Pesukei quer dizer capítulos. Capítulos de quê? De salmos que são elaborados, pré-ordenados, elaborados meticulosamente, como foi falado, pesados e inseridos no Sidur pelos Rachamim, pelos sábios. Quando entramos nessa dimensão dos salmos, a nossa alma se eleva desde aquele nível elementar, que é o nível da ação, que é um mundo, é esse mundo que nós vivemos. Embora nós estejamos aqui com o Sidur rezando, mas a nossa alma, ela se eleva, nós não vemos isso, claro. Mas também não podemos dizer que isso não ocorre. Isso ocorre aqueles que rezam, sentem essa sensação incrível, essa sensação espiritual, onde a alma se eleva até o mundo, desde o mundo da Asiá, que é esse mundo, o mundo da ação, até o mundo de Yetzirá, que é um mundo acima deste. E lá nesse mundo, no mundo da Yetzirá, é o mundo dos anjos, o mundo dos malachim, do plural. Então, a nossa alma tem uma experiência nesse mundo. Quando nós saímos dos Pesukei de Zimrá, os salmos, e chegamos até as brachot iniciais do Shema, sabendo que no nível da ação, antes de chegar os salmos Pesukei de Zimrá, que corresponde ao mundo acima desse, que é o mundo de Yetzirá, o mundo da formação, quer dizer que existe um Shema. Esse primeiro Shema que está na parte
dizemos que corresponde ao mundo da ação, esse é o Shema de Yosef, ou seja, o filho de Jacó, o Shema de José, aquele José do Egito, que fica nessa parte chamada Asiá, quando a gente começa a fazer aquelas brachot iniciais e vai indo, antes de chegar nos Pesukei de Zimra, nos salmos elaborados pelos mestres do Talmud, inseridos no Sedu, fazemos o salmo, fazemos o Shema de Yosef. Quando chegamos no Pesukei de Zimra, porque são dois Shema, um Shema de Yosef e um Shema de Avraham. Então, são dois Shema, um de Yosef e um de Avraham. O de Avraham fica logo após os salmos chamados Pesukei de Zimra. Pois bem, quando chegamos no mundo da formação, o mundo da Yetzirah, e começamos a fazer as berachot do Shema de Avraham, que é o segundo Shema, a nossa alma começa a se elevar, já agora desde Yetzirah até o mundo de Briá, o mundo da criação, o mundo das letras hebraicas, onde está o trono de Hashem, onde Hashem é entronizado. Quando terminamos o Shema Israel e fazemos suas brachot posteriores, sim, porque tem brachá iniciais e brachot posteriores ao Shema. Eu falo do Shema de Avraham, que é aquele Shema imediatamente após aos Pesukei de Zimra, os salmos instituídos pelos nossos mestres. Quando terminamos os salmos, quando terminamos o Shema Israel e fazemos suas brachot posteriores, suas bênçãos posteriores, iniciamos a Amidah. Olha que nossa alma se desloca desde o mundo de Briá, agora para o mundo da Atzilut, o mundo da emanação, o mundo da luz. Por isso que essa reza ela é feita em pé como um anjo, os pés juntos, não se pode falar, ela é uma palavra do coração, somente mexendo os lábios. Os lábios, só mexe os lábios de acordo com o que se pretendia pronunciar. No entanto, é uma palavra muda, é a palavra do coração. Quando terminamos o Amidah, a nossa alma precisa voltar para aqueles níveis, descer aqueles mundos. A pessoa começa a descer desde Atziluta e desce para Briá, desce para Yetzirah e volta para essa realidade que é o nosso mundo secularizado e para as ações que devem ser feitas por nós durante o dia, só que com a orientação divina, uma vez que subimos níveis e níveis, mundos e mundos. Eu, quando digo nós subimos, digo a nossa alma. E ao chegar no final da Amidah, começamos a entrar numa outra sequência da reza, que se for o dia da semana que não seja um dia, porque há dias de festas que são proibidos fazer tachanunim, ou seja, preces de súplicas, preces que se busca no Criador a expiação dos pecados. No Tachanun a gente bate e vai dizendo a haverá que a gente tem feito, dando um golpe suave no coração, e à medida que a gente vai fazendo a reza, a nossa alma vai descendo níveis e níveis, até chegar, faz o cântico diário, equivalente ao dia que a pessoa está rezando, e logo a pessoa faz o Enkeloqueino, enfim, faz novamente o Ketoret,
Tem uma parte do Keter, alguns dizem que não pode fazer, outros dizem, enfim. A prece dos sacrifícios dizem que não pode também fazer, lá no início, logo lá na parte da... Quando a pessoa começa a fazer as preces iniciais, as brachot iniciais, que faz um estudo de Torá, faz uma brachá da Torá. Lá no início da reza, que a gente diz que lá naquele início corresponde ao mundo da ação, que é nosso mundo. E lá naquela parte lá, a gente estuda um pouco da Torá, mas antes de estudar a Torá, a gente tem que fazer uma berachá. Porque a razão, uma das razões do Beit HaMikdash ter sido destruído foi que se estudava a Torá sem fazer a berachá inicial. Mas também, após estudar uma parte da Torá, não precisa ser a Parashá toda, mas se alguém puder fazê-lo é também bom, mas estuda alguns versículos ou uma parte, alguns versículos, enfim. E faz, ao terminar, fecha, faz a brachá posterior, continua a rezar. Aí entra naquela mesma questão, de Asiá, aí vai para o Pessuquê de Zimrá, do Pessuquê de Zimrá, vai para as bênçãos anteriores ao Shema, o segundo Shema. Shema de Avraham, após o Shema de Avraham, faz as bênçãos posteriores, aí já sai de quê? Do mundo de Briá para entrar no mundo da Atzilut através da Midá. Depois da Midá, a pessoa começa a descer níveis, como foi falado, a partir da própria ordenação, através dos Tachanunim. Se forem dias de festas, não se pode fazer súplicas, é proibido fazer, mas se for dias comuns, é bom fazer, porque a gente acaba por ter expiação, a dizer as nossas inconsequências e a nossa falta de temor aos céus quando praticamos muitas coisas, para receber de Hashem a expiação. Pois bem, quando a gente chega na parte em Keloqueno, já no final da Shacharit, que a gente já tiver feito também a parte do Ketoret, que são duas partes que faz o Ketoret, uma no início da Tefilá, no Sidur, e no início lá a gente faz um Ketoret, depois no final faz novamente o Ketoret, pela segunda vez, e vai para o Enkeloqueno, do Enkeloqueno aí vai fazer o Alenu Lechabeach. E o Alenu Lechabeach é tão importante que os nossos mestres dizem que a reza da pessoa só está protegida se ela fizer o Alenu Lechabeach. O que é o Alenu Lechabeach? O Alenu Lechabeach, ele é escrito em aramaico, todo aramaico, porque o Talmud diz que os anjos da esquerda, os malachim do mal, que vai querer se alimentar com a santidade da reza da pessoa, ou seja, porque a Sitra Achra, o outro lado, que se opõe à santidade, procura se alimentar através das coisas sagradas, para ter existência nelas, a partir do descuido daquele que reza, daquele que busca Hashem. Então é imprescindível, é de suma importância fazer o aleno sempre que rezar, porque eles não entendem, os malachim não entendem o aramaico. Então a pessoa, ao fazer o aleno, o aleno é elaborado de uma forma mística, poderosa, e protege a reza da pessoa, fazendo com que as forças negativas não se alimentem da tefilá da pessoa. Mas vamos entrar agora na questão, sabendo todo esse tecnicismo, do Sidur, mas muitas vezes a nossa alma não quer rezar o que está no Sidur. Nós estamos rezando no Sidur muitas vezes e a nossa alma se perde na reza. A gente se emociona tanto, a nossa alma se vibra tanto, se emociona tanto que a gente se perde na reza e não sabe
Quando a gente volta a si, a gente não sabe nem onde é que estava mais, que se perde, não sabe nem onde foi que parou. Aí não tem, para voltar, você fica com medo, porque, por exemplo, se você faz aquelas brachot iniciais, né? Que não me fizeste mulher, que me fizeste de acordo com tua vontade, ali você já pronunciou o nome de Hashem. Para voltar a pronunciar o nome de Hashem pela segunda vez é considerado como pronunciando o nome de Hashem em vão. E é uma proibição do Decálogo, das 10 palavras que Hashem entregou no Monte Sinai. Então é perigoso. Para você continuar dali para frente, você pode começar de um lugar que você não parou. E aí, o que a gente aprende com isso? É que a alma quer rezar com suas próprias palavras, com as palavras do coração. A alma quer se expressar com o Criador através de palavras que não estão elaboradas, que não foram tecnicamente inseridas num livro. Então, aí a gente tem que procurar lugares de isolamento. Se não tem lugar de isolamento, você procura uma hora que não tem ninguém em casa e você fala com o Criador e se expressa com Ele com as suas palavras, porque a alma quer se expressar dessa forma agora, com o Eterno. Aqueles que podem ir para um lugar onde tenha muitas árvores, porque o verde ele denota a Torá. A Sefirat de Tiferet, que é o lugar onde Yaakov Avinu está, que era um homem de tendas, a cor da Torá é chamada verde, porque a safira é verde, é esverdeada. E a natureza, o verde, a natureza é uma expressão da Shekhinah. Quando a pessoa vai fazer o Rit Bodedut, lá ela pode chorar, gritar, ela pode fazer o que quiser, desde que seja de forma com Kedushá, com santidade. E é uma coisa incrível, algo que... Mas muitas vezes, até na hora de fazer essa reza, a gente acaba não conseguindo falar. E tem a reza interior. A reza interior é chamada a meditação. Olhar para a natureza e meditar também é um Rit Bodedut, é uma reza interior. Porque existe a palavra interior, a qual chamamos de pensamento. O pensamento é uma palavra interior que não chegou ainda na mirá, na fala. E constitui-se uma veste para a alma, poderosa, visto que pode ser a veste mais impura da alma, é o pensamento. Porque o pensamento, toda ação procede de uma consequência, pensamento, fala, ação. É um caminho. E assim o é também em relação a palavras santificadas. A pessoa é revestida de palavras de Torá através da meditação. A meditação, a pessoa pode meditar um texto, pode meditar na grandeza do Eterno. A pessoa pode pensar desde a sua infância as dificuldades que passou para quebrantar o coração. Ver os momentos que Hashem teve com ela em momentos difíceis e começar a agradecer por tudo e chorar. Isso não está no Sidur. Então, essa é uma parte da reza muito importante. Se você não pode ir para um lugar onde tenha muitas árvores por causa do perigo, da violência, porque é proibido se expor quando se sabe que um lugar é violento. Mas se não é assim, se você tem condições de fazê-lo, sair ao campo. Porque Hashem está no campo. Bassadê. Bassadê quer dizer campo. E o lugar do mundo, quem é o lugar do mundo? O que é o lugar do mundo? A palavra lugar quer dizer makom. Makom quer dizer lugar. Mas o que a gente aprende disso, dessa palavra em hebraico, makom? A gente aprende que Hashem é o lugar do mundo, que o mundo tem existência em Hashem. Então, Hashem tem um lugar, e o seu lugar é encontrado, onde ele é encontrado é chamado Bassadê, no campo. Hashem está no campo. Quando a pessoa sai ao campo,
Ela vai caminhando, já vai meditando, vai pensando no Criador para chegar naquele lugar e se derramar na presença do Eterno, na natureza, contemplação. A natureza transmite para a alma algo que traz para a alma uma alegria incrível, uma satisfação, uma plenitude.